Ana sentiu o coração bater como um tambor distante, e quando nas paredes da sala de estar do apartamento em Lisboa. A luz do sol da tarde filtrava-se pelas janelas altas, iluminando os azulejos antigos no chão, mas nada disso aliviava a tensão que pairava no ar como uma névoa espessa. Ela apertava a alça da mala pequena, os dedos brancos de tanto esforço, pronta para dar o passo que ensaiara em segredo durante meses. O cheiro de café fresco ainda pairava na cozinha, um resquício da rotina que ela fingia manter, mas agora tudo aquilo parecia uma ilusão prestes a se desfazer. João, seu marido, havia chegado mais cedo do que o esperado, o rosto corado pelo vinho tinto que ele sempre bebia nas reuniões de negócios. Seus olhos, aqueles olhos que outrora a faziam sentir segura, agora ardiam com uma fúria contida, como o fogo lento de uma lareira que ameaça queimar a casa inteira. Para onde pensas que vais, Ana? A voz dele era baixa, quase um sussurro ameaçador, como o vento que antecede uma tempestade no Tejo. Ele deu um passo à frente, bloqueando a porta da entrada, e ela sentiu o corpo enrijecer, uma reação instintiva forjada por anos de silêncios opressivos. Não era a primeira vez que ele a encurralava assim, mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não recuaria. Larga essa mala, ordenou ele, a voz ganhando volume, e quando nas paredes caiadas. Ana não se mexeu. Seus pensamentos corriam como o rio que cortava a cidade, repletos de memórias que a feriam como espinhos, as noites em que ele desaparecia sem explicação, as críticas disfarçadas de conselhos, o controle disfarçado de amor. Ela havia aprendido a calar-se, a engolir as palavras como se fossem veneno, mas o veneno agora subia pela garganta, pronto para ser cuspido. João aproximou-se mais, o hálito azedo misturando-se ao perfume barato que ele usava para impressionar os clientes na sua firma de importação de vinhos. Achavas que eu não ia notar? Os sapatos de rua, a mala escondida. Divórcio. É isso que queres? Destruir tudo o que construímos. Ele riu, um riso seco e amargo, como o de alguém que sabe que tem o poder nas mãos. Tu não tens escolha, Ana. És minha. Sempre foste. As palavras dele cortavam fundo, reabrindo feridas que ela tentara ignorar. Lembrou-se do dia em que perdera o bebê, há 2 anos, após uma discussão banal sobre o jantar queimado. Ele a empurrara contra a mesa da cozinha, alegando um acidente, e no hospital, fingira lágrimas enquanto as enfermeiras o elogiavam como um marido dedicado. Ela havia ficado em silêncio, como sempre, pagando o preço da sua própria fraqueza. Mas agora, o silêncio era uma arma. Ana virou-se devagar, os olhos encontrando os dele pela última vez. Eu tenho escolha, sim. Escolho ir embora. As palavras saíram baixas, mas firmes, como o som de uma fechadura que se abre após anos trancada. João piscou, surpreso, e então a raiva explodiu. Ele ergueu o punho, o braço tenso como uma corda prestes a romper, mirando o estômago dela, o mesmo lugar onde outrora a dor a fizera dobrar-se. Vais arrepender-te disto, sua ingrata, gritou ele, o rosto distorcido, o corpo inclinado para o golpe. Ana congelou, o medo antigo subindo como baile, mas algo dentro dela resistia, uma faísca de revolta alimentada pela traição que descobrira semanas antes. Tudo começara com um riso que não lhe pertencia. Uma noite, regressando mais cedo de uma visita à tia em Sintra, Ana estacionara o carro numa rua paralela e entrara pela porta das traseiras. Ouvira João ao telefone, na sala, rindo com uma descontração que ele nunca lhe mostrava. Ela é como uma empregada gratuita, mano. Limpa, cozinha, e fica calada. Nem a toco mais, nem quero. Está quebrada, não vai a lado nenhum. As palavras dele haviam sido como facadas, revelando a profundidade da sua indiferença, da sua traição. Ele a via como um objeto, não como uma companheira. Naquela noite, trancada no quarto de hóspedes, Ana não chorara. Em vez disso, uma raiva fria instalara-se, como um nevoeiro que cobre o Douro no inverno. Ela ligara para a tia Maria, uma inspetora da polícia judiciária em Porto, e sussurrara: estou pronta para acabar com isto. Desde então, o plano tomara forma devagar, como uma vindima cuidadosa. Ana escondera dinheiro em notas pequenas num pote de azeitonas vazio na despensa, copiara documentos no cartório local, e preparara uma mala com o essencial. Fingia normalidade, preparava o bacalhau à brás que ele adorava, arrumava a casa impecável, sorria quando ele chegava. Mas por dentro, o dolo crescia, alimentado pelo silêncio que ele impusera. Lembrava-se de como, no início do casamento, ele a isolara, criticara os amigos dela como barulhentos e solteiros, desencorajara o seu emprego na caixa do banco, dizendo que uma boa esposa fica em casa. Ela cedera, achando que era amor, mas era controlo. Como um fado triste, a vida deles transformara-se numa melodia de submissão,
onde cada gesto dela era calculado para evitar explosões. Uma noite, durante um jantar com colegas de João, importadores de azeite e vinho de todo o Alentejo, a humilhação atingira o pico. Ele dissera, rindo com o copo de vinho na mão: a Ana não fala muito, mas cozinha como ninguém. É o pacote completo, empregada, cozinheira, tudo de graça. Os convidados riram, desconfortáveis, mas ninguém interveio. Ana sentira-se encolher, como uma figueira seca sob o sol escaldante. Mais tarde, na cozinha, uma das convidadas, uma mulher de olhos bondosos, entregara-lhe um bilhete: mereces melhor. Liga se precisares. Foi o empurrão final. Naquela noite, Ana decidira, a partida seria em breve. Agora, com o punho de João suspenso no ar, o momento da verdade chegara. Ana fechou os olhos por um instante, preparando-se para o impacto, mas então ouviu a porta da casa de banho ranger. Abriu os olhos e viu Maria emergir, alta e serena, vestida com um casaco simples, o crachá da PJ brilhando à luz. João Silva, disse ela, a voz calma como o mar de Cascais num dia sem ondas, mas carregada de autoridade. Acho que precisamos de conversar. João parou, o braço ainda erguido, os olhos piscando como se visse um fantasma. Quem raio és tu? Sou a inspetora Maria Costa, respondeu ela, avançando um passo. E ouvi tudo. A ameaça, a fúria. Tudo gravado. Ela ergueu o telemóvel, o ecrã iluminado mostrando a gravação em andamento. João baixou o braço devagar, tremendo agora não de raiva, mas de medo. O ar na sala mudou, como se uma brisa fresca tivesse entrado pela janela aberta. Pela primeira vez, Ana viu vulnerável, o homem que a controlara reduzido a um trapo. Isto é uma armadilha. Planeaste isto? Cuspiu ele, virando-se para Ana. Ela não respondeu, mas o silêncio dela era eloquente, uma vingança sutil contra os anos de mudez forçada. Maria interpôs-se entre eles. Afasta-te dela, João. Tens leis a responder, ameaça de agressão, abuso emocional. Enviei a gravação para a esquadra. Se a tocas, vais preso mais depressa do que um ladrão no Barro Alto. Ele recuou, murmurando, vou chamar o meu advogado. Faz isso, rebateu Maria. Diz-lhe que os papéis do divórcio já estão no tribunal, e que há provas de tudo. Ana pegou na mala e passou por ele, o coração acelerado mas a cabeça erguida. Ao sair para a rua, o sol poente de Lisboa banhava as calçadas em ouro, e ela inspirou fundo, como se respirasse pela primeira vez em anos. Maria seguiu-a, e juntas entraram no carro estacionado na rua abaixo. Estás bem? Perguntou Maria, ligando o motor. Ainda não, mas vou ficar. Dirigiram em silêncio, passando pelas colinas da cidade, deixando para trás a casa que fora uma prisão. Naquela noite, Ana dormiu no apartamento de Maria em Alfama, um lugar simples com vista para o rio. Pela manhã, o cheiro de pastéis de nata e café acordou-a, e pela primeira vez, o silêncio era pacífico, não opressivo. Os dias seguintes foram uma reconstrução lenta. Ana apresentou os papéis no Tribunal de Família em Lisboa, onde as leis portuguesas contra a violência doméstica a protegeram com uma ordem de restrição. Encontrou um emprego numa livraria no Chiado, arrumando prateleiras de livros de Saramago e Pessoa, sentindo-se renascer entre páginas que falavam de liberdade. Um dia, a irmã de João apareceu, olhos cheios de arrependimento. Sempre soube que ele não era bom, mas não imaginei o quão mau. Estou orgulhosa de ti. As palavras curaram um pouco as feridas, mas o preço da liberdade era alto, noites de insónias, memórias que assombravam como sombras nos becos estreitos da moraria. O divórcio finalizou-se semanas depois. João desapareceu para o norte, talvez para o Porto, carregando o peso da sua própria ruína. Ana não o procurou, em vez disso, abraçou a solidão como uma amiga antiga. Aprendeu que a vingança não era um golpe dramático, mas uma partida silenciosa, uma recusa em ser vítima. O dolo permanecia, uma cicatriz no coração, mas com o tempo, transformou-se em força. Agora, nas manhãs ensolaradas de Lisboa, ela caminhava livre, sabendo que o preço da escolha, deixar para trás o conhecido pelo incerto, valera cada lágrima não derramada. E no fundo, ecoava o fado da sua alma, a traição o quebrara a ele, não a ela.